Oi, vó, tudo bem? Tudo bem, Como você querido? tá? Eu tô bem, e você? Eu tô aqui pra entrevistar a minha avó, Dulce. É que ela viveu na época da rádio e da TV, Sim, tá? sim. Primeira pergunta. Como era o aparelho de TV que tinha na sua casa na infância e na juventude? O aparelho era um móvel, a televisão ficava dentro de um móvel de madeira, como se fosse uma cômoda. Legal. Nesse móvel tinha a televisão branco e preta e tinha também isso era a década de 55, mais ou menos 55 para frente. Então, ela tinha a televisão branca e preta e dentro tinha vitrola e rádio, tudo no mesmo móvel. Era um móvel como se fosse uma cômoda que tinha a televisão de um lado, com a tela, do outro lado, a outra metade do móvel vinha o rádio e em cima do rádio a vitrola. A vitrola era disco de Vinil. vinil, disco de vinil, bolachão que chamava, que chamam, né, de bolachão. Legal. E a segunda pergunta, assistia justamente com outras pessoas ou só você? Assistia junto com outras pessoas, com a família. Era sempre no fim do dia ou à noite, depois do jantar. A gente assistia um pouco de televisão, a família assistia todo mundo junto. Tá. E a terceira pergunta, o que mais gost... o que... Ah, desculpa. Terceira pergunta. O que mais gostava de assistir na TV? Eu assistia O Sítio do Pica-Pau Amarelo, em branco e preto, que eu adorava. E desenho animado também, tudo do Mickey, do Pato Donald aqueles personagens da Disney, os mais antigos, né? Era o Mickey, Pato Donald, e tinha também aquele. Ai, como é que ele chamava? O cachorro. Era. O Clifford? Não, é o Pateta. Ah, o Pateta. Pateta. É? Então a gente assistia desenho animado e assistia também filme do Gordo e Magro. Legal. Tinha o filme do Gordo e Magro, que também tudo em preto e branco. Legal. Quarta pergunta. Lembra de programas antigos? Fale sobre eles. Os programas da televisão. É. Então, programa que eu lembro era. Geralmente era assim que a gente assistia: era desenho animado, era o programa. Tinha programas infantis, mas eu não lembro o nome agora. Tinha o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que não era desenho, eram personagens ao vivo lá na televisão. E os filmes, agora, geralmente era isso que a gente assistia. Era o que mais eu assistia, era isso. Agora, não lembro bem dos personagens, mas eram artistas, né? Tinha programa infantil com os artistas e tal, e tinha as histórias todas de infância, para criança. E era muito, muito gostoso. A gente ficava assistindo, sentava no chão, bem pertinho da televisão, bem pertinho para assistir e escutar tudo. As crianças, né, que sentavam bem pertinho. E eu tenho essa memória, eu tenho essa lembrança dessas imagens na minha cabeça. Tá. Teve contato com emissoras e artistas do TV? Não, eu de antigamente não. Eu fui em teatro, eu fui em teatro infantil, mas a gente interagia durante a representação deles, da peça. Eles falavam com a gente, faziam perguntas, e era engraçado, era divertido. Mas, assim, não sozinha com eles, era sempre todo mundo na plateia, assistindo e interagindo com os personagens, que falavam, faziam perguntas, falavam com a gente, né? Perguntavam se a gente estava entendendo, se a gente estava gostando. Era assim, no teatro. Participou de algum programa de TV como artista público? Não, nunca. A única coisa que depois, bem mais velha, que já na adolescência, eu fui assistir no domingo, tinha um teatro da TV Record naquela época,
e eu fui assistir o Roberto Carlos, e toda aquela turma do Roberto Carlos, que era a Vanderleia, era o Erasmo Carlos, e toda essa gente eu fui assistir no Teatro da Record, que era na Consolação, na Rua da Consolação. Era sempre domingo à tarde. Passava na televisão, mas uma vez ou duas eu fui assistir ao vivo, no teatro. E de comerciais de TV, lembra-se de quais? Nossa, me lembro de muitos. Peraí, deixa eu lembrar. Tinha... Ai, espera um pouco. Tá aqui na cabeça, só que eu não estou lembrando o nome. Eu tô lembrando na memória. Peraí. Tinha anúncio de vitaminas para a gente tomar aquele óleo de fígado de bacalhau. Eles faziam um anúncio que era para levantar a imunidade, para as crianças tomarem, para levantar a imunidade. Óleo de fígado de bacalhau, aí tinha anúncio de venda de várias coisas que se vendia, então tinha anúncio de vendas, era sempre uma moça que fazia o anúncio, anúncio de televisão, para você comprar televisão, anúncio de roupas, entendeu? Agora eu estou tentando lembrar, tinha essa de óleo de fígado de bacalhau, depois tinha de refrigerante, tinha anúncio de refrigerante, tinha anúncio da Coca-Cola, isso tinha bastante quando começou a Coca-Cola, tinha bastante anúncio da Coca-Cola. E agora eu não estou lembrando os nomes. Estou lembrando de todas as cenas, mas não estou conseguindo lembrar o nome agora, faz tanto tempo, tanto tempo. Tá, outra pergunta. O que de mais marcante acompanhou pela TV? Então, na década de 60, era a Jovem Guarda. E era a Jovem Guarda, eu era adolescente, estava no começo da adolescência e tinha a Jovem Guarda, todo domingo. Então, todos aqueles artistas da Jovem Guarda, Erasmo Carlos, Roberto Carlos, Vanderleia, enfim, todos eles eu assistia na televisão. Só por 2 vezes que eu fui assistir ao vivo no Teatro da Record, lá na Consolação. E era a lembrança mais... Eu tenho lembrança da infância do Sítio Pica-Pau Amarelo. Isso gravou para sempre na minha cabeça. Eu adorava assistir. E os desenhos da Disney, né, que são os personagens lá, esses também a gente não esquece. Todos. Tinha o Bambi também, adorava assistir o Bambi. E no cinema também, passava tudo isso no cinema. A gente ia assistir no cinema esses filmes da Disney. Agora, o que marcou para mim, o que mais marcou foi essa época da Jovem Guarda, que era a minha adolescência, então era a época que mais marcou esses artistas que estão aqui até os dias de hoje, pelo menos o Roberto Carlos está, né? Então, e a Vanderleia. Então, eu assistia, o que me marcou bastante foi essa época. E depois, na adolescência, a gente também tinha as festinhas que a gente dançava diferente, parzinho, par com par. Um menino e uma menina, não era como é hoje. Então a gente dançava as músicas italianas, que eram famosas na época, aquele conjunto Rei Conniff, que era maravilhoso para dançar. Eram só músicas românticas, músicas para dançar. E depois a gente dançava o rock, né? Eu sou da geração do rock and roll, então eu adorava Elvis Presley e todos esses artistas dessa época que marcaram, né? E a banda do Mick Jagger, e os Beatles, principal para mim, a principal banda da minha adolescência foram os Beatles. Então a gente era alucinada por eles, toda a juventude dessa época era alucinada pelos Beatles. E a gente escutava e cantava, todo mundo sabia as músicas de cor, né? Dessa época. Então, isso aí marcou a minha pré-adolescência e adolescência. O Elvis, os Beatles, principalmente, né? Depois, foram primeiro o Elvis, depois os Beatles. Então,
Aí vieram as outras bandas, né? Como a do Mick Jagger, que era famosa, as bandas inglesas, que eram muito famosas, todas, eram ótimas. E então eu me lembro bem disso. E isso marcou bem a minha juventude. Músicas italianas, românticas, e músicas para dançar, né? Geralmente era para dançar, porque nas festinhas a gente dançava de parzinho. A gente não dançava separado. Só quando tocava o rock, aí a gente dançava separado. E também o twist. Eu sou da época do twist. O twist que vem em seguida praticamente junto com o rock, né? Aí a gente dançava o twist, também não era assim, parzinho junto, era parzinho separado, era um par separado. Cada um dançando um com o outro, mas assim, Entendi. separado. O twist e o rock. Tá, entendi. Assiste TV atualmente, o que costuma ver? Ah, assisto muito, muito atualmente. Atualmente é o que eu mais assisto é a TV, é Netflix, assisto YouTube. Ah, e vídeos no YouTube. YouTube não, não é, Então. YouTube. E vídeos no YouTube, Filmes. costuma assistir o que no YouTube? Vídeos no YouTube. Assisto documentários variados, tem vários, até de receita de comida. Legal. Assisto de receita, assisto de personalidades importantes, assisti outro dia sobre a Turquia, conheci a Turquia inteira. É super interessante, porque esses documentários são longos, mas são muito interessantes, que eles retratam em detalhes as cidades que eles estão passando lá. E você costuma assistir TV aberta? Assisto. Assiste tipo Jovem Pan News, né? Eu assisto a Jovem Pan, a CNN e a Band. É o que mais eu assisto, a Bandeirantes. Eu Legal. assisto geralmente os jornais, né? Os jornais Tá. dessas TVs. Perguntas relacionadas ao rádio áudio. Como era a relação com o rádio na infância e na juventude? Se a pessoa ouve até hoje, pode seguir com o relato de como ouve rádio atualmente, em que momentos, em que ambientes, etc. Olha, atualmente eu ouço rádio no carro, quando estou guiando, e só. Ou então eu entro na Jovem Pan pelo celular para assistir entrevistas e programas e jornais, programas variados da Jovem Pan. Eu assisto às vezes no celular. E na televisão eu assisto séries e jornais. É o que eu mais assisto, séries e jornais. Agora, no rádio, durante anos, existia um rádio que chamava rádio portátil, radinho portátil. Todo mundo tinha esse radinho, que era pequeno, e a gente andava pela casa com o radinho, saía com o radinho, ele dava todas as informações o tempo todo, era ótimo, chamava rádio portátil, com pilha. Tinha pilha e tinha com fio ligado na tomada. E agora, atualmente, o rádio é uma coisa eterna, né? Ele não vai deixar de existir nunca, eu acho, o rádio. O rádio é uma coisa que veio para ficar para sempre. Você ouve rádio no carro, você ouve rádio na sua casa, você ouve rádio no celular, no computador. Onde você estiver, você está ouvindo rádio. São notícias, música, né? Tem muita música, mas geralmente eu ouço mais quando eu estou no carro. Como ouvia rádio na sua juventude? Reunido com familiares no carro, no estádio, acompanhando o jogo do time, etc. Olha, na juventude, eu escutava mais, era músicas. Eu ligava mais para escutar músicas, individualmente. Mas eu não escuto, na minha casa, quando eu era pequena, o futebol não era transmitido ainda pela televisão. Então, meu pai era fanático, meus irmãos, por futebol, e eles escutavam o jogo de futebol pelo radinho portátil. Era um radinho pequeno, assim, rádio portátil, eles assistiam o jogo de futebol e era o que eu escutava, a casa inteira escutava o jogo de futebol. Legal. Próxima pergunta. Do que mais gostava no rádio de antigamente? Olha, antigamente tinha novelas no rádio, ainda não existia novela na televisão, e notícias e música.
Então a gente escutava variado, escutava praticamente, cada hora era uma coisa que a gente estava escutando. É como eu falei, até o futebol era transmitido só pelo rádio naquela época. Quando eu era pequena, que meu pai adorava futebol. E eu escutava música, muito mais, era mais música, né? Mas as outras coisas também a gente escutava. E tinha novela também, existia novela no rádio. Legal. Beleza. Lembra dos programas antigos? Fale sobre eles no rádio, assim. Qual é que eu vou falar? Para lembrar o nome tá difícil. O que eu lembro era esses programas de... Era novela, o futebol, que todo mundo escutava na casa, os jogos de futebol, e notícias. Mas mais era mais era futebol e música. A novela, eu era pequena, bem pequena quando tinha novela. Depois daí de repente mudou para televisão. Mas existia uma novela, como existe na TV hoje em dia, tinha novela, todo dia tinha novela no rádio. Então a gente acompanhava, só que eu não lembro os nomes agora, que faz muitos anos. Entendi. Devia ser muito bom na sua infância. E era após a Segunda Guerra Mundial também. Não, isso é década de 50, 60, Então, né? era após a Segunda Guerra Mundial. É, A Europa, exatamente. a Europa e o Japão estavam ainda reconstruídos nessa época. Estavam se reconstruindo, eles estavam. Tá. Próxima pergunta é... Teve contato com emissores artistas do rádio? Não cheguei a ter contato direto assim, não. Tá. Não tive contato direto. Participou de algum programa de rádio como artista ou ouvinte? Não, também não. Isso aí não. Tá. E de comerciais de rádio, jingles e produtos, lembra-se de quais? Eu lembro desse óleo de fígado de bacalhau, que era um anúncio que eles faziam. Eles faziam anúncio de lojas, que tinha a Sears, que era americana, tinha a loja Mapping, que era no centro da cidade, na frente do Teatro Municipal, tinha a Mesbla. Eram anúncios de lojas que vendiam roupas e vendiam de tudo. Como se fosse um shopping center, só que não é igual um shopping center. Eram prédios, geralmente no centro da cidade, a grande maioria, e a Sears era também bem grande, vendia de tudo, tinha de tudo lá, desde ferramenta até fogão, geladeira, material para construção. A Sears era enorme. Tinha o Mapping, a Mesbla, a Sears, que eram lojas grandes que vendiam praticamente de tudo. O Mapping, você ia lá, tinha um salão de chá, e você tinha o chá da tarde lá. Então, você tomava um chazinho todo bonito, sentado na mesa, que eu ia com a minha mãe. Eu fui muitas vezes com a minha mãe tomar chá à tarde no Mapping. Legal. Essa loja era em frente ao Teatro Municipal, no centro da cidade. Legal. E... tá. Como era o primeiro aparelho de rádio que teve na sua casa? O primeiro aparelho era esse móvel que eu me lembro, né? Que eu estou conseguindo lembrar. Era esse móvel que, inclusive, não era feito aqui, ele era importado dos Estados Unidos. Você fazia uma importação, vinha de navio para cá. Porque existia aqueles rádios pequenos, individuais, assim, não um rádio portátil. Tipo assim, você coloca em cima de uma mesa um rádio. Então, era uma caixinha, geralmente de madeira, bonito, entendeu? E esse era só o rádio. É o que eu me lembro, o primeiro rádio era esse, só rádio. Depois que veio esses aparelhos, esses móveis completos que vinham com a TV, rádio e a vitrola. Legal. O que de mais marcante você ouviu pelo rádio ex-Copa do Mundo de 62, notícia da queda das Torres Gêmeas? Qual foi, tipo, a queda do Muro de Berlim, o ataque das Torres Gêmeas? Ou lá nos anos 50 e 60, o que você mais ouviu? A Copa de 62, ou quando o Brasil foi campeão, assim, você ouviu alguma? Sim, eu escutava no rádio. E esse daí passou já na televisão, se não me engano, em branco e preto, essa Copa. Legal, e você ouviu Agora, no rádio também a gente escutava
Porque eles transmitiam ao mesmo tempo no rádio e na TV branco e preto. Então, esse daí é uma coisa importante que a gente não esquece, porque o Brasil foi campeão. E você, quando você era criança, viu alguma coisa no rádio, tipo, que te marcou assim? O que marcava era novela, mais novela, né? As novelas, que era novela que passava no rádio. Entendi. E o que você ouve no rádio atualmente? Atualmente eu estou escutando só notícias ou música no rádio. Legal. E podcast você ouve? Ouço sim, podcast. Legal. Então, bom, essa foi a entrevista de hoje.